Bora! Você possui alguma inspiração ou se inspira em alguém para você estar fazendo as suas coisas? Isso foi uma pergunta que eu acabei fazendo para mim mesmo depois que eu vi um vídeo recentemente de algumas pessoas falando quais eram as suas inspirações tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E depois de ver esse vídeo, eu acabei pensando um pouco mais sobre isso e eu acabei percebendo que desde, quando era muito mais novo, na época que eu treinava basquete ainda, na época que eu tava no ensino médio, então lá por volta de 2010, 11, 12, eu tinha algumas das minhas inspirações também quando eu ia treinar para eu me tornar uma pessoa tão bom quanto essa pessoa na qual eu me inspirava. E recentemente a gente teve os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris. E é uma coisa muito louca porque eu li um artigo que falava sobre essas pessoas estarem se preparando mesmo por 4 anos para chegar nas Olimpíadas e nem sempre elas conseguirem conquistar uma medalha. E eu parei para pensar, que louco, né? Você treinar por 4 anos e ainda você se dedicou, se esforçou pra caramba e chega lá, você não acaba conseguindo uma medalha. Eu imagino o quão frustrante, quão triste deve ser, né? De passar por isso. E por que eu tô comentando isso agora? Porque eu sinto que eu tô me tornando uma pessoa um pouco mais apressada com as coisas, querendo que as coisas já dão certo agora. Eu digo com a Tigal mesmo. Não faz nem um ano ainda que eu tenho a marca, então realmente eu tenho que pensar muito a longo prazo, assim, de que pode não estar dando certo agora, conforme eu quero, mas, meu, essas atletas treinam por 4 anos para estar participando de uma Olimpíada, sabe? E meu, não deu nenhum ano ainda. Claro, varia muito de interpretação, por interpretação, tudo mais. Só que é uma coisa que eu fiquei pensando e falei, real, né? Pra que eu me tornar tão apressado? Pelo menos eu tô tentando, tô fazendo as coisas, tô errando, tô acertando, mas tô aprendendo. Isso era uma coisa que eu tava sentindo um pouco nos últimos meses. E depois que eu vi esse vídeo sobre inspiração, eu acabei retomando um pouco esse tema comigo mesmo. Não sei se você tem alguém, mas eu tenho uma pessoa que sempre me inspirou desde a época que eu falei lá no começo do vídeo, que é o ex-jogador de basquete, o Kobe Bryant. Por quê? Ele é uma inspiração para mim. Então eu vou contar uma breve história mesmo, assim, do porquê ele é uma inspiração. Tudo começou quando eu vi que, quando ele começou a jogar basquete, ele não era bom. Ele, se eu não me engano, acho que no primeiro ano do ensino médio ou coisa do tipo, ou um pouquinho antes, ele jogou uma temporada inteira e não tinha marcado nenhum ponto. Isso é algo que me impactou bastante, porque quem vê ele assim hoje, o cara quebrou muitos recordes, ganhou muitos títulos, sabe? Então ele foi uma pessoa muito importante que mudou bastante o basquete norte-americano. Ele praticamente se tornou uma lenda do basquete por lá, pra mim pelo menos, né? E só de ver esse começo dele que ele não tinha marcado nenhum ponto, isso me deixa um pouco mais reflexivo, falar, o cara, sabe, foi desse jeito no começo, ele alcançou tudo isso, ele não nasceu com um talento assim, sabe? Então ele batalhou, ele se esforçou bastante para chegar onde ele chegou. E isso é real mesmo. Se for ver alguns relatos
de jogadores de basquete que jogaram junto com ele, ou até as palestras que ele vai dando, ele tinha muito essa mentalidade de ele falhou, mas ele se mantinha muito focado, assim, sabe? Eu acho que ele se mantinha focado até demais. Então, perdeu um jogo, perdeu uma final, cara, ele nem parava pra descansar direito, ele já ia treinar, já ia se esforçar, acordava muito cedo, dormia muito tarde, às vezes virava até a noite treinando, assim. Então ele era muito. Nem sei qual palavra eu tenho pra estar descrevendo isso, mas vendo ele eu percebi que, cara, mesmo uma pessoa sendo talentosa ou não também, a pessoa tem que se esforçar bastante assim para alcançar o que ela quer mesmo atingir, né, com seus objetivos. E fazendo em paralelo com criar uma marca de roupa ou, sei lá, iniciar algum negócio ou alguma coisa relacionada com seu objetivo profissional, o que eu vejo é que realmente a gente tem que se esforçar bastante para tá querendo alcançar as coisas que a gente quer. Você pode dizer que é coaching isso, você pode dizer que não, mas enfim, é algo que eu acredito bastante, porque, meu, falando por experiência própria aqui com a Tigal, dentro desses 10 meses praticamente de marca, a vontade que eu tive de desistir, de parar assim, meu, são incontáveis vezes. E não é brincadeira, não é modo de falar, de ver as coisas ali, não tá saindo conforme você quer, meu, você não tem nem vontade nem energia de estar tá querendo continuar, sabe? E, cara, a coisa é louca mesmo. De, sei lá, você simplesmente não quer mais fazer assim. Claro, depois que eu dou uma aliviar na cabeça, dou uma acalmada, daí eu volto a fazer as coisas de novo, mas é isso que eu sinto mesmo, de que se eu quero fazer, pelo menos comigo, né, ativar acontecer, cara, eu tenho que me esforçar bastante ainda. E não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É um processo bem a longo prazo mesmo, assim, a curto prazo, se a gente pensar nisso, a probabilidade da gente se decepcionar ou não dar certo, querer desistir, meu, é grande. Para algumas pessoas pode dar certo no começo, meu, isso é bom, fico muito feliz que isso esteja acontecendo com você, mas caso isso não esteja acontecendo com você, que nem é o meu caso, cara, eu ia falar fica tranquilo, mas acho que não sei se é bem essa frase que descreve bem, mas mantenha o foco. Não desiste, sabe? Se não tá dando certo, dá um passo para trás, respira, alivia um pouco a cabeça. Senão, se a gente ficar muito bitolado com isso, a vontade de desistir só vai aumentar mesmo. Então, essa é uma interpretação que eu tive. E também o Kobe Bryant é uma grande inspiração ainda para mim nesta parte profissional. E eu parei para pensar, ele me acompanha desde essa época mesmo, de 2010, 2011, com alguma dificuldade que eu fui passando ao longo desse período de tempo, seja para passar no vestibular, na faculdade, encontrar um trabalho. Mas isso foi um resumo bem breve que eu fiz dele. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo barra documentário aqui no YouTube mesmo, de um youtuber chamado Guibeira, fez sobre a história de Kobe Bryant. E eu recomendo bastante, assim, para você assistir e ver como que era a mentalidade dele, que os jogadores ao redor dele falavam sobre ele também. Mesmo que você não curta basquete, eu recomendo bastante você assistir esse vídeo, que ele é muito bom. Pra mim, pelo menos, é muito bom. E como eu disse, é um documentário, então tem 50 e poucos minutos, mas vale a pena pra mim. Era mais uma conversa que eu queria estar fazendo aqui, falando um pouco sobre esse tema que, pra mim, é bem importante. A gente tá se inspirando
em alguém mesmo pra estar fazendo as coisas. E se vê que as coisas não tá dando certo, meu, dá um tempo mesmo, mas procure sempre se inspirar nessas pessoas que você tem como inspiração. Então esse era o vídeo de hoje que eu queria estar conversando com você e eu deixo aqui a minha pergunta final para você refletir um pouco. Você possui alguma inspiração ou se inspira em alguém para estar fazendo as suas coisas acontecerem? Eu espero que sim.